Bom dia, gente, boa tarde ou boa noite. Estamos começando agora, nesse momento, o nosso primeiro episódio, dá para colocar dessa maneira, né? Do nosso podcast Medicina em Debate. E a proposta com esse podcast, vamos falar sobre isso ao longo desse período, mas é ter um espaço a mais na internet e nesse meio da podosfera, como é chamada, para discutir questões da medicina, da saúde, que envolvam a política, que envolvam questões clínicas também. É isso, mas nesse momento, apesar de ser uma ideia antiga, estamos lançando nesses dias por conta desse debate mais recente que envolveu a saída de Cuba do programa Mais Médicos, retirando os seus médicos do país, né? Mas vamos falar sobre isso ao longo do tempo, sobre a proposta, sobre o que nós queremos fazer, mas vou partir logo para a nossa apresentação das pessoas que estão nesse momento aqui para fazer esse debate, né? E aí começo essa apresentação me apresentando, né? Eu me chamo Aristóteles Cardona Júnior, eu sou médico de família e comunidade, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, aqui no coração do sertão nordestino, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Sou tutor do programa Mais Médicos e sou também da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E seguindo nessa apresentação, passo a palavra a Pedro, em seguida a Tiago e a Felipe. Pedro. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Carvalho, eu sou médico, sou graduado pela UFMG. E assim como o Ari, eu estou há 5 anos aqui no sertão pernambucano, em Petrolina. Sou especialista em clínica médica e atualmente trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Então é isso, vou passar a bola para a galera para se apresentar sem mais delongas. Tiagão. E aí, pessoal, meu nome é Tiago, sou médico de família e comunidade, formado e fiz residência pela Federal de Pernambuco e atualmente estou em São Paulo há 5 anos já, onde é que eu fiz o mestrado em saúde pública na USP, que eu defendi em 2016, e atualmente trabalho no SUS com atuação também em terapia intensiva em alguns hospitais da rede privada aqui de São Paulo. Então, estamos por aqui, também participo da rede de médicos populares e estamos nessa aí fazendo uma defesa do nosso sistema único de saúde e uma da medicina para todos e todas. Filipão. Bom, olá para todas e todos. Meu nome é Felipe Proenço, eu sou médico de família e comunidade. Fiz minha formação na Federal do Rio Grande do Sul, mas depois migrei para o Nordeste, onde sou professor da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Recentemente eu defendi meu doutorado em saúde coletiva, exatamente pesquisando o programa Mais Médicos, e também tive um papel na gestão desse programa durante o período de 2013 até 2016, mas hoje sou tutor, um dos tutores do programa Mais Médicos aqui no estado da Paraíba. Tudo bem, Felipe. Eu vou fazer uma combinação aqui com os amigos nesse momento. Vou fazer essa mediação e, como consequência, também vou, talvez, opinar um pouco menos, né, para que a gente consiga deixar a coisa fluir. E aí eu queria fazer logo uma pergunta, e aí deixo aberto para quem quiser começar falando. E temos a posição privilegiada do Felipe, né, que, como falou, teve um papel importantíssimo na gestão central desse processo, do que foi a criação do Mais Médicos. E aí essa primeira pergunta é: o que é o Mais Médicos, né? Muita gente escuta falar, associa diretamente a questão dos Mais Médicos à vinda dos médicos cubanos, mas a gente sabe que o programa Mais Médicos ele é muito maior do que isso. Então eu acho que eu vou até direcionar logo a você, Felipe, deixando aberto para Pedro e para Tiago. Mas o que é o Mais Médicos para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes compreenderem um pouco mais? Olha, o Mais Médicos é um programa que visa resolver uma carência histórica de médicos para trabalhar na atenção básica. É um problema que sempre foi uma das principais dificuldades do Sistema Único de Saúde, ter médicos com formação adequada e em número suficiente para trabalhar exatamente na parte do sistema de saúde que tem maiores condições, que tem importantes condições de resolver o problema de saúde das pessoas. Então, é na atenção básica que se consegue cuidar das pessoas próximas das suas casas, nos postos de saúde, e resolver pelo menos 85% dos problemas de saúde, aqueles problemas
mais frequentes. Então, o acompanhamento e o cuidado das pessoas com diabetes, com hipertensão, as gestantes, as crianças. Então, uma atenção básica, a estratégia de saúde da família é algo fundamental para o nosso sistema de saúde e que mundialmente se reconhece que tem um papel importante no sistema de saúde. Só que, historicamente, não se conseguia ter médicos em quantidade suficiente para trabalhar nessas localidades, ou muitas vezes médicos com perfil para trabalhar, já que a formação médica ela ainda era muito centrada dentro do ambiente hospitalar, dentro de ver problemas menos frequentes de saúde e muito dependente de determinadas tecnologias. Então, o que acabava acontecendo era a formação de médicos que não estavam preparados para trabalhar nos postos de saúde. O Mais Médicos veio a modificar radicalmente essa situação através de 3 principais proposições. Uma que ficou mais famosa, mais conhecida, gerou mais polêmica no debate, que foi a de prover médicos imediatamente, emergencialmente, para os postos de saúde. E como os médicos brasileiros que foram convocados para serem alocados para ir trabalhar nessas localidades, principalmente as de difícil provimento, as periferias de grandes cidades, os municípios do interior, do sertão do Nordeste, do norte do país, como os médicos brasileiros não assumiram essas vagas, foram convocados então médicos estrangeiros, e isso fez com que o programa chegasse a ter 18.240 médicos em 4.058 municípios. Um outro eixo importante do programa, que esse não ganhou tanta visibilidade, mas que ele é fundamental nas ações de médio e longo prazo, que é o eixo de formação. Então, a expansão de 11.500 vagas de cursos de medicina e de 12.000 vagas de residência médica para ter a quantidade e a formação adequada de médicos para trabalhar nessas localidades, visando chegar em 2026 com 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes no país, saindo de 1,8 para 2,7. E um terceiro eixo que é de melhoria da infraestrutura dessas unidades de saúde, onde os médicos estão trabalhando e cuidando das pessoas. Então, junto de uma equipe de enfermeiros, de dentistas, de agentes comunitários de saúde. Então, o programa foi desenhado nesses 3 eixos, de modo que ele conseguisse suprir essa falta histórica de médicos na atenção básica. Muito bem, e o Felipe fez uma boa introdução aí do que foi, do que é, na realidade, o nosso programa Mais Médicos, mas a gente sabe também que nesse momento de implementação, toda a polêmica que envolveu, né, principalmente na relação com a corporação médica, com muitos médicos e médicas, inclusive presenciamos, né, pudemos presenciar cenas de agressões de uma maneira em geral, mas também muita solidariedade envolvida, né? Eu estou colocando dessa maneira, simplificando, mas a gente sabe que teve um momento muito tenso naquele período, né? E aí eu queria jogar para Pedro ou para Tiago, quem quiser falar sobre isso, o que representou ou como é que viveu aquele momento, né, que marcou tanto a vida desse país nos últimos anos. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês com uma visão diferente dos outros companheiros aqui do grupo, do bate-papo, porque a maior parte deles esteve envolvida na formação dos profissionais, né, médicos, e na gestão do programa, e eu fui, durante 3 anos, igual o Felipe, aí, no período de 2013 a 2016, eu fui supervisor de 9 a 10 médicos aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Cabrobó e Belém de São Francisco, no Alto Sertão pernambucano. A função do médico supervisor era dar uma orientação pedagógica, pessoal, muitas vezes, né, técnica, a esses médicos e médicas cubanos e brasileiros, claro. E aí o que eu percebi foi uma mudança radical na assistência à população, né? Isso é inegável. A gente teve alguns indicadores, por exemplo, no município de Belém de São Francisco, os indicadores, e de Cabrobó, que a gente tinha alguns indicadores de saúde taxados como vermelho, ou seja, críticos, e
por volta de 1 ano e meio, 2 anos da vinda dos profissionais, esses indicadores se tornaram verdes, como mortalidade materna, mortalidade infantil, índices de internação. E isso se constituiu basicamente porque esses municípios menores, para quem não sabe, está afastado, eles eram bem negligenciados, né, no ponto de cobertura de saúde e muitas vezes, infelizmente, reféns de alguns contratos em que profissionais médicos eles ditavam os termos do trabalho deles no município, de modo que a gestão municipal ficava refém por causa dessa dificuldade histórica aí de fixação de médicos, como o Felipe falou. E, de repente, a gente começou a ter profissionais que atendiam todos os dias, um atendimento muito organizado, especializado, né, em atenção primária, um atendimento muito humanizado. Quando a gente fala humanizado, não é aquela questão de tapinha nas costas, é um atendimento tecnicamente qualificado e também voltado para as necessidades de saúde da população. Os médicos cubanos, uma coisa que me chamou muita atenção, eles identificam muito rapidamente os problemas de saúde locais. Eles entram numa comunidade e, por um perfil deles de formação, eles se agregam à comunidade muito fácil. Eles não se veem, de certa forma, como médicos. Eles se veem como membros daquela comunidade e rapidamente se inserem. Então, eles têm uma capacidade muito boa de percepção desses problemas. Então, o que eu pude perceber nesse contato, eu ia mensalmente, quinzenalmente a essas cidades, um grau de satisfação imenso da população e uma melhoria da assistência nítida, desde a consulta até planejamento de vacina. Eles se inseriam em comitês de análise de mortalidade infantil, de mortalidade materna. Enfim, foi uma mudança muito radical e de grande aprendizado para mim também. E aí eu passo a bola para Tiagão aí para ele completar mais alguma coisa. Então, acho que só para dialogar um pouco com essa questão do início do programa Mais Médicos, né? De quando ele surge, que o Felipe já deu esse panorama para a gente excelente aí. Por que surge o programa, quais os eixos estruturantes dele e tal. E de um detalhe que eu acho muito importante do que o Pedro falou para a gente. Que muitas vezes os prefeitos, eles eram prefeitos, secretários de saúde, por um lado, alguns eram de fato chantageados pelos colegas, por alguns colegas nossos, né, que nós 4 somos médicos aqui, só que nós sempre fomos contra esse tipo de prática. Mas por outro lado, a gente tinha um mecanismo de corrupção, vamos dizer assim, que ele se alimentava dessa questão. A gente recentemente acabou colocando algumas coisas aí na internet em relação a essa questão dos plantões ilegais, que eram formas que secretários de saúde encontravam para enganar a população de que tinha médico no município quando eles tinham problemas estruturais, problemas financeiros para atrair médicos para as cidades. A gente sabe que esse era um problema real, é por isso que o Mais Médicos ele foi construído e consolidado. Entretanto, o que muitos secretários de saúde corruptos faziam? Eles acabavam contratando estudantes de medicina para prestar serviço à população como se médicos fossem. E aí, muitos secretários de saúde ou até diretores de hospitais que eram médicos forneciam carimbo para aqueles estudantes, para que esses estudantes eles se passassem por médicos para atender a população. E isso a gente conviveu muito. No Nordeste isso era uma prática muito comum. Na nossa época, quando nós éramos estudantes, isso revoltava a gente pra caramba. Pessoas próximas fazendo esses plantões ilegais, os famosos PIs, que eram contemporâneos nossos. E a gente tentava convencer a galera e não tinha jeito, né? A galera queria ganhar dinheiro a partir do 7º, 8º período do curso de medicina, 8º semestre do curso. Então, assim, era uma prática absurda, corrupta, né? Que a gente hoje vê, inclusive, várias dessas pessoas que deram esses plantões ilegais bradando contra a corrupção. É uma coisa que assim, a gente fica desolado quando vê. Mas aí o que acontece, né? Em 2011, eu acho que vale a pena a gente resgatar isso, porque muitas vezes as pessoas vão achar assim, não, o governo queria mesmo era achar uma forma de financiar a ditadura cubana. E que não é verdade, é uma mentira deslavada isso daí, entendeu? Porque o governo vinha tentando alternativas de suprir a carência de médicos desde há muito tempo. Então a história do 2011 que eu quero trazer é a história do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. O que é isso?
O SUS ele tem um cadastro nacional em que todos os equipamentos de saúde, posto de saúde, policlínica, hospital, eles têm que ser credenciados, ao mesmo tempo que todos os profissionais de saúde que vão trabalhar nesses serviços também tem que ser cadastrados. Então o que acontece? Você tinha vários municípios pequenos que tinham médicos que tinham de 4 até 8 vínculos públicos, porque eles iam migrando, passando poucas horas em cada cidadezinha perto, próximas cidades do interior, para dar seus plantões ou para atender na atenção primária. E o que acontecia? O médico era contratado por 40 horas por cada município desse e, obviamente, não cumpria as 40 horas, cumpria 4 horas por semana e olhe lá. Então, o que acontecia? Você, em 2011, o Ministério da Saúde, ele sabia, quando tomou posse, né, o Ministério do Padilha, se eu não me engano foi o Padilha, em 2011, quando o Padilha toma posse, ele sabendo dessa prática, aconteceu, não, vamos acabar com esse negócio agora, vamos recadastrar todos os profissionais de saúde e, a partir de agora, cada profissional de saúde só vai poder ter 2 vínculos públicos. Na época eu me lembro do debate que era 2 vínculos públicos ou 100 horas no máximo, e isso às vezes chocava um pouco com a questão da residência médica, e na época eu era presidente da Associação Pernambucana de Médicos Residentes. E a gente vivenciou essa discussão junto com a categoria médica. Numa reunião que eu fui, e aí eu não vou expor nomes, né? Mas numa reunião que eu fui, que é uma das coisas que mais me deixou abismado, foi ter visto lideranças médicas conversando com a equipe do Ministério da Saúde e tentando demover o Ministério de fazer esse tipo de cadastro. Porque qual era o argumento dessas lideranças médicas? Diziam-se para o Ministério, olha, hoje é ruim com eles desse jeito, vai ser pior sem eles, porque sem eles nós não vamos ter nem essas 4 horas por semana que o pessoal atende lá. Assim, veja, defendendo o absurdo. Defendendo o absurdo. Era uma coisa que estava me deixando assim com a gastura, como a gente diz lá em Recife, com a gastura danada, que não dava para acreditar que os caras estavam fazendo esse tipo de defesa. Eu saí abismado dessa reunião. O Ministério da Saúde disse que não iria abrir mão de fazer esse recadastro. E o que aconteceu? Na hora que se fez esse recadastro, se descobriu o abismo, se descobriu o tamanho do buraco da desassistência. Porque antes, como vários municípios que na prática não tinham médico, tinham médicos, vamos dizer assim, fantasmas, entre aspas, nos seus cadastros, agora se mostrou que os municípios de fato não tinham médicos. E foi daí que surgiu todas as propostas que vieram depois de experimentação, como o Provab, a ampliação do próprio Provab e o Mais Médicos. Eu acho que é importante deixar isso claro para que o nosso ouvinte ele saiba um pouquinho da história anterior do Mais Médicos. Massa, Tiago, massa. Tiago fez pra gente uma boa contextualização desse período que também deu base para o surgimento do Mais Médicos. E aí eu acho que já podemos caminhar para falar sobre resultados nacionalmente, mas eu queria destacar, amigos e ouvintes, particularmente sobre o histórico de Cuba em missões de solidariedade, né? Eles terminam que os detratores repetem muito esse discurso de que o Mais Médico teria surgido apenas para financiar o governo de Cuba, ou falam até de forma mais pejorativa, mas a verdade é que a gente tem um histórico desse país de grande solidariedade, de ações de solidariedade mundo afora, né? A gente tem a primeira aí datada de 1960, né, num terremoto que aconteceu no Chile com milhares de mortos, e a gente teve equipe médica lá presente. Depois disso, em vários outros desastres naturais, em mundo afora, na África, a em outros epidemia do locais. Ebola, inclusive. Eu ia chegar nesse ponto que Pedro traz muito importante, né? A gente tem missão trabalhando de médicos e médicas cubanas trabalhando na epidemia de Ebola. Tivemos até morte de profissional nessa missão, né? Mas com uma contribuição importante, chegando até 2005, quando o furacão Katrina passou pelos Estados Unidos e deixando um cenário devastador e atingindo muita gente, salvo engano, em New Orleans, né? E que o governo cubano ofereceu uma equipe, uma brigada, né, especializada em desastres naturais, e os Estados Unidos, inclusive com medicamentos e outros insumos necessários, e os Estados Unidos recusou naquela ocasião. Não lembro quem era o presidente, eu acho que era Bush ainda, né? Mas recusou naquele momento essa ajuda, mas estava lá. Mesmo depois de tantos anos de bloqueio, né, aconteceu dessa maneira. Muita gente de fora às vezes não entende como se passa,
mas no processo de formação da sociedade cubana e particularmente na formação dos profissionais de saúde, há um profundo sentimento de solidariedade que está colocado. E nessas missões, que são missões mundo afora, como foi dito, inclusive no Brasil, são missões onde os médicos e médicas têm a opção de se colocar para trabalhar. Mas eu quero partir, já estamos caminhando aqui no nosso programa, eu quero partir para a gente chegar no nosso momento atual, né? Eu passo a palavra para Felipe, para que ele traga um pouco a questão dos resultados nacionais do programa, e aí em seguida a gente entra na questão do momento, que é a retirada de Cuba, enfim, para onde é que a gente vai, né? Filipão, dá uma ajuda aí pra gente, porque em épocas de fake news, nada como bons dados concretos pra gente falar da importância dos resultados e da eficácia do programa. Bom, dando sequência então ao que o Thiago estava colocando, primeiro eu acho que é importante ressaltar que ainda antes do lançamento do Mais Médicos haviam iniciativas do governo federal em que se buscou prover médicos para as áreas de maior necessidade. Uma iniciativa bem importante nesse sentido foi o Provab, programa em que o médico, geralmente de um perfil mais de recém-formado, ele tinha a possibilidade, então, o médico brasileiro, ele tinha a possibilidade de ir para essas áreas do interior, recebia uma bolsa de 10 mil, assim como o Mais Médicos no início do seu programa, depois tiveram alguns reajustes, e para isso ele recebia uma pontuação adicional na residência. Então essa era uma questão bem importante, conseguiu atrair 3.500 médicos brasileiros, um número expressivo no final de 2012, início de 2013, só que a necessidade dos prefeitos, que foi levantado, foi de 10 mil profissionais. Então você vê o limite, né, mesmo com incentivos tidos como bem importantes, por uma escassez mesmo de profissionais, acabava não se conseguindo preencher as vagas. E aí vem o programa Mais Médicos, lançado em julho de 2013, tem o debate da medida provisória. E no momento do debate da medida provisória, eram feitas pesquisas de opinião pública para ver o que a população achava dessa possibilidade de vinda de médicos estrangeiros. E no início era metade a favor, metade contra, mesmo sabendo sendo o principal demanda da população em pesquisas sobre o sistema de saúde era ter mais médicos, mas 49% das pessoas achavam que o programa Mais Médicos não ia dar certo. Por quê? Por dois motivos. Um motivo é que acreditava-se que haveria muita dificuldade de comunicação com os médicos estrangeiros, né? A diferença da língua espanhola para a língua portuguesa. E aí o Thiago falou em gastura, instantaneamente me lembrou como foi a minha experiência depois de ter saído do Sul, chegado no Nordeste e ter me deparado com um termo como gastura, que para os ouvintes aí que não são do Nordeste, é importante de explicar que isso significa um desconforto, um certo incômodo, algo que está deixando a pessoa incomodada, é essa gastura. Então, vejam que mesmo dentro do país, mudando de uma região para outra, você precisa entender os termos locais. E a pesquisa que a Federal de Minas Gerais fez com 10 mil usuários que foram atendidos por médicos do programa demonstrou que qualquer barreira linguística inicial era compensada pela dedicação que o médico tinha em tentar entender o que a pessoa estava passando. Vejam a diferença. Então, talvez aquele portunhol não tenha saído muito bem no primeiro momento, mas vamos conversar, vamos tentar entender o que está acontecendo, vamos acolher o seu sofrimento. A outra questão dizia a respeito à qualidade dos profissionais, que será que sem o Revalida esses profissionais seriam bons? E aí se demonstrou como esse tipo de programa, esse formato de convocação de médicos com uma avaliação que não é a do Revalida, mas que visa avaliar para ingressar numa área remota e que vai ser acompanhada por uma universidade fazendo uma especialização em saúde da família, é adotado por vários países. E inclusive adotar o Revalida aqui possivelmente faria com que os médicos migrassem para as regiões que sempre tiveram médicos, né? Porque com Mais Médicos eles só podem trabalhar no lugar onde eles são autorizados, no município de necessidade. O Revalida não, você pode trabalhar em todo o país. Então, é uma demonstração que isso foi superado. Já no segundo mês do programa, 75% das pessoas achavam que ia dar certo e a gente chega nos resultados. Veja a pesquisa da UFMG dizendo que
95% das pessoas atendidas por médicos do programa estão muito satisfeitas. O Tribunal de Contas da União atestando que aumentou em 30% o número de consultas, ou seja, saber que o médico vai estar lá todo dia. E a Universidade Federal de Pernambuco demonstrando que caíram em 15% as internações, aquela criança ficava com diarreia, desidratava, só chegava no hospital quando já estava numa situação muito grave, passou a ser atendida logo no começo do seu problema de saúde, no posto de saúde, evitando agravamento, evitando internação. Então, são resultados muito expressivos de o quão exitoso tem sido o programa Mais Médicos. Felipe, valeu. Eu acho que, passado esse período, a gente conseguiu fazer aqui uma boa contextualização do que é o programa, dos seus resultados, né, que através disso já dá para refutar muita coisa que tem sido com dados, dito, trabalhamos, né? Com dados concretos, não é somente opinião, apesar de que a opinião também pesa, né, pela força de quem está falando. Mas eu quero começar a entrar agora no ponto mais polêmico dos últimos dias, que foi exatamente o anúncio, né, da saída de Cuba. Cuba anunciou que estava retirando os seus médicos do Brasil, retirando os seus médicos do programa, e a partir daí a gente começou a acompanhar posso colocar dessa maneira, uma disputa de narrativas envolvendo isso aí, né? O presidente eleito já colocando que impôs condições e tentando criar algo como que uma preocupação com os direitos trabalhistas dos profissionais, o que é contraditório, né? Porque ele foi favorável à reforma trabalhista, né? Mas, enfim, eu queria entrar nos aspectos dessa repercussão, da saída de Cuba do programa Mais Médicos e como é que fica a nossa... Primeiro, eu quero que a gente comente muito do que tem sido dito, né, com relação a isso. E, em seguida, a gente entra na parte final do nosso programa, que é com relação às consequências e o que é que vem pela frente. Eu passo a Pedro e, em seguida, passo a Tiago para comentar um pouco. Então, gente, falando rapidamente aí, concluindo a fala de Felipe, que falou da assistência e da satisfação, a gente vai deixar para vocês aí no link, né, no material depois, um belo texto do nosso colega e também supervisor do Mais Médicos, Marco Túlio, que chama muita atenção, que é muito simbólico, que os médicos cubanos eles saem de trás da mesa no consultório e colocam a sua cadeira na lateral da mesa para se aproximar das pessoas. Claro que isso como um símbolo da dedicação e da vontade deles de tentar ajudar. Bom, com essa saída de Cuba, a gente voltou a experimentar, a perceber, né, nas redes sociais e nas conversas de dia a dia, um novo pico de agressões, né, semelhante talvez àquele pico que a gente teve quando os médicos vieram, que a gente presenciou e teve notícia de episódios lamentáveis de dos médicos cubanos serem recebidos com vaias, né, pela Corporação Médica do Brasil. E aí voltaram a pipocar aí nas redes sociais e nas conversas as mentiras, né? Então, que o dinheiro, que os médicos são escravos, que eles eram proibidos de ver a família. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, eu estava vendo um texto no Facebook compartilhado aí, de médicos brasileiros que se disseram preteridos, ou seja, eu sou médico brasileiro e fui demitido do meu posto de saúde, do meu centro de saúde, para que entrasse um médico cubano. E eu queria ficar, eu conhecia as pessoas, e eu queria passar a bola para Tiago e para Felipe, abusando de Felipe aí, mas para ver gente desmentir essas coisas aí com quem tem realmente experiência. Tiagão, tu tá escutando a gente agora? Bom, pessoal, e tem um outro elemento, né, aí dessas histórias, dessas mentiras que estão sendo contadas em torno do Mais Médicos, que uma delas, a mais escabrosa, é essa coisa de chamar médico cubano de escravo, né? Pelo amor de Deus. Assim, eu acho que é importante a gente ter uma coisa em mente. A gente já explicou isso, tem vários artigos explicando isso na internet, assim, o Proenzo já explicou isso em várias entrevistas ao longo do Mais Médicos. A gente explicou agora também na internet de acordo com as polêmicas que foram surgindo nas redes sociais, mas é sempre bom deixar claro. Os médicos cubanos, eles atendem a um chamado de um edital interno. O cara tá lá, vamos dizer assim, seu Ramon tá lá trabalhando na unidade de saúde dele, certo? Levando sua vida lá em Cuba, no país dele, do jeito que ele escolheu viver, etc.
E aí o que acontece? Seu Ramon tem um edital lá, que a unidade de cooperação, que é a empresa cubana de serviços médicos, que a gente conhece lá na unidade central de cooperação médica, que eles têm um prédio lá, onde dão aulas, onde tem um mapa dos 66 países que Cuba já prestou serviços médicos. E aí eles respondem a um chamado interno, um edital que diz assim, ó, tá aqui médicos que quiserem ir para o Brasil, tá aqui as condições de trabalho, tá aqui as regiões que a gente vai atender, essas regiões a gente vai dialogando com o governo brasileiro, tá aqui as condições salariais, o tempo de contrato, quer ou não quer. E aí tá lá para o médico assinar ou não, ninguém obriga o cara a assinar um contrato para ele vir atender em qualquer país que seja. E veja que interessante, esses médicos, uma boa parte, ou a maioria deles, já atenderam em outros países. Eles já foram para Angola, já foram para Haiti, já foram para o Timor-Leste, já foram para Portugal, já foram para Venezuela, já foram para vários países e nunca foram chamados de escravos em momento algum. Eram médicos que estavam prestando solidariedade. Aqui no Brasil, por conta desse ranço da nossa categoria médica, que quer manter a reserva de mercado, o que acontece? A gente tem esse elemento de dizer que os médicos são escravos quando eles assinaram um contrato lá em Cuba. Então você não pode comparar o salário que o médico cooperado, que não cooperado, que a gente chama, que são os médicos ou brasileiros formados no exterior, ou os estrangeiros mesmo que vieram de outros países para atender aqui. Você não pode comparar, não, esse médico ganha esse salário, então o cubano deveria ganhar a mesma coisa também. Não é assim, porque a grana, o recurso que é repassado para a Organização Pan-Americana de Saúde e para a empresa cubana de serviços médicos, na verdade é via OPAS que vai para a empresa cubana, pelo Ministério da Saúde, e não é pago em termos de salário para os médicos. Então não é dessa forma, entende? Então o que acontece? Com essa diferença salarial que as pessoas costumam dizer, o governo cubano fica com 7 mil reais do salário deles. Não é nada disso. E além do mais, a diferença salarial, ela se explica porque esse dinheiro ele vai financiar serviços públicos em Cuba, sim, entendeu? E é o dinheiro que está sustentando a saúde da família do cidadão cubano que vem aqui atender, que está sustentando a educação, que está sustentando o alimento, porque em Cuba, mesmo a pessoa que é mais pobre, a gente sabe que tem pobreza em Cuba, mas nem se compara ao que a gente tem de pobreza aqui no Brasil, mesmo a pessoa mais pobre tem direito a pratos de comida todo santo dia. E lá Cuba fornece, no mínimo, pratos de comida para as pessoas todo santo dia. Então, o importante a gente lembrar de que esse dinheiro, essa diferença salarial, entre muitas aspas, ela é feita para... ela sustenta os direitos sociais de todos os 11 milhões de habitantes daquela ilha. Então, assim, vamos parar de chamar de escravidão. Os médicos podem, a qualquer momento, nós somos supervisores do programa. Eu tive médico que disse, doutor Tiago, eu não quero mais ficar aqui no Brasil, estou voltando para Cuba. Acabou. Voltou para Cuba na hora que ele quis. Voltou para casa dele na hora que ele quis. Isso não, como é que é escravidão se o escravo volta, faz o que quer na hora que quer? Isso é escravidão aonde? Então, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa falácia. Eu achava Tiagão, importante que Felipe... Oi, fala. Não, é só para passar, antes de passar a bola para Felipe, você comentou aí que o Brasil é o único país que eles são chamados de escravos e também vem sendo o único país em que a corporação médica vem exigindo o revalida, né, uma validação de diploma local para que os médicos possam atender. Em caráter de missão, nenhum outro país cooperado que já trabalhou com Cuba pediu isso, que é um outro absurdo, né? Então, claro. só para fechar aí. Não, perfeito, Pedro, é isso, porque eles vinham pra cá com prazo de validade, eles não vinham pra cá pra disputar no mercado dos médicos, eles vinham pra cá pra cumprir uma missão de 3 anos e voltar pra Cuba. Eles não vinham pra cá pra ficar de infinito, não, cara. Isso daí era uma medida emergencial pra que a gente tivesse tempo pra formar os nossos médicos brasileiros. Mas eu vou passar a palavra essa palavra, né? É uma missão emergencial. Exato. Então eu vou passar a palavra para Felipe, que vai falar um pouco pra gente aí. Vai lá, Filipão. Bom, aí outro argumento que está sendo utilizado é de que ou o programa causou algum tipo de desemprego. Bom, aí outro argumento que está sendo utilizado é que ou o programa causou algum tipo de desemprego para médicos brasileiros, ou que quando as vagas eram ofertadas para médico brasileiro, ocorreria algum tipo de empecilho para a inscrição no programa. Eu acho que
Primeiro, essa questão que o Thiago falou anteriormente, né, de que os médicos brasileiros faziam vários vínculos, havia todo um questionamento quanto a isso, da quantidade de locais em que eles estavam se inserindo, já demonstra que não é uma questão de causar desemprego, né? Os médicos estavam numa situação de vários vínculos, e mesmo assim, em 2013, por exemplo, comparativamente, a quantidade de médicos que se formaram no Brasil foram abertos o dobro de postos de trabalho. Então não se conseguia efetivamente médicos para estar desenvolvendo atividades nas diversas regiões, né? Outra questão quanto a isso também diz respeito portanto, será que os médicos brasileiros quiseram se inscrever no programa e não conseguiram? Primeiro que no primeiro edital do programa houve uma grande inscrição de 10 mil médicos brasileiros, mas motivados por um boicote que as entidades médicas estavam promovendo ao programa. Então, inclusive, a gente estava ouvindo relatos de médicos que receberam correntes de WhatsApp dizendo para se inscrever no programa, mas para depois não ir para o município. Então vejam o tipo de boicote feito através de corrente de WhatsApp que começou em 2013. Acho que é algo bem parecido aí, já seria um ensaio do que seriam as eleições de 2018, né? A gente viu o resultado das correntes de WhatsApp nessas eleições. Outra questão, eram relatos de médicos que ou teriam ficado desempregados ou que tentavam se inscrever e não conseguiam ir para os municípios. E aí a questão é a seguinte, o programa é mais médicos, não é menos médicos, como o presidente eleito quer, e também não é os mesmos médicos. O programa não queria, por exemplo, que um médico que já estivesse numa cidade do interior migrasse para outra cidade do interior que tivesse menos necessidade. Isso já acontecia muito por uma concorrência, uma certa autofagia que acontecia entre os municípios, em que o município, tão pobre quanto o outro, conseguia colocar 100, 200 reais a mais de remuneração para o médico, e isso fazia com que o médico saísse de uma outra cidade ainda mais pobre. Então, o programa Mais Médicos, ele conseguiu colocar mecanismos em que sentido? Se você está numa cidade trabalhando na atenção básica, continue naquela cidade, continue mantendo suas atividades. O que precisa são de novos médicos indo para cidades que têm mais necessidade. E também o programa colocou mecanismos para que não acontecesse isso. Tinha menos necessidade de médico para uma cidade que tivesse mais necessidade de médico. Massa. Eu vou pegar agora, estamos avançando para o final do nosso programa, né? Também não adianta fazer algo para ficar muito extenso, apesar da importância dos elementos que estão sendo trazidos, mas para a gente começar a finalizar. Eu acho que muito ainda precisa ser dito sobre isso, e certamente muito ainda vai ser falado. Diria também que nós vamos voltar a esse tema em outras oportunidades, pretendemos voltar a esse tema em outras oportunidades, porque acesso à saúde vai continuar sendo um problema importante de nossa população. A gente não tem dúvida disso. Mas antes de fazer o encerramento, eu jogo novamente a palavra para os meus amigos, começando por Pedro, depois Thiago e Felipe novamente, e faço o encerramento do nosso episódio hoje. Vai lá, Pedrão. Bom, gente, é isso. O que a gente está vendo, como a Ari disse, a gente tem aí assunto para diversos programas e dependendo se a gente tiver alguma solicitação aí, a gente volta no tema. E eu termino a minha participação aqui lançando assim, uma grande preocupação, né, que é o que faremos agora, né? A gente tem aí em torno de 8.000, 8.500, vamos arredondar aí, médicos cubanos no Brasil atualmente, e esses médicos estão começando a voltar para casa, ou vão começar em breve, e isso vai deixar um espaço vazio na assistência, né? Há muitas pessoas que realmente necessitam assim, de uma assistência, que não tem acesso a plano de saúde, que às vezes não tem acesso nem à comida direito, e que a assistência à saúde se torna aí uma coisa fundamental. E aí a gente tem aí 8.500 vagas, vamos dizer assim, espaços para serem cobertos, e que a gente ainda não sabe o que fazer com isso. E aí vem surgindo aí diversas opções
muito simplórias, né? Que as pessoas estão lançando. Não, pega os médicos militares e usa eles e redistribui eles nessas vagas, ou recém-formados. E só faço uma provocação, se fosse tão simples, porque não foi feito antes, né? Então, assim, com extrema preocupação que a gente vê isso. Como foi dito várias vezes aqui, foi um programa emergencial, e aí a gente está com uma solução emergente, assim, né, emergencial para a gente ter. A gente precisa de um problema que precisa de uma solução emergencial, imediata, e a gente não sabe o que fazer com isso. E também refletindo sobre a questão dos ataques da nossa corporação aí ao programa. Só lamento, é muito triste a gente estar num país como esse, em que as pessoas não são burras, né? Elas sabem das necessidades das pessoas e se cobrem de falácias e de argumentos falsos para fazer isso. Inclusive, critica-se muito que o programa foi uma ideologização da medicina, mas os ataques são ideológicos, né? E faço só uma provocação aqui para quem gosta de pensar nas coisas. E se o Mais Médicos fosse um programa, uma parceria com a Suécia, com a Dinamarca, com a Noruega, será que a gente estaria comemorando a volta deles e que nossa corporação estaria atacando tanto? É isso. Passo a bola aí para os demais para encerrar. Valeu, Pedrão, por ter uma participação muito importante também aqui. Vamos estar juntos, né, Pedro, nos próximos episódios. Certeza. Tiago. Não, então, mais para falar de considerações finais, eu acho que vale a pena, né, as pessoas se informarem bem. Eu acho que tem muito conteúdo, tem bastante conteúdo rolando por aí na internet. Nós temos o site o Saúde Popular, o Brasil de Fato, que estão publicando muito conteúdo bom, muito conteúdo interessante. Tem uma entrevista com o Felipe Proenço na Folha de São Paulo, que eu recomendo a todas e todos também que leiam. Então tem muito conteúdo espalhado por aí, conteúdo confiável. Porque se a gente ficar acreditando nessa rede de mentiras armada aí pela equipe que ganhou essa eleição agora aí em 2018, a gente vai acabar caindo em algumas ciladas. Eu acho que é importante a gente desconstruir essas mentiras, é importante a gente fazer o combate com a verdade e com o máximo de dados possíveis, tá? E só para encerrar, porque uma das principais alternativas que a categoria médica coloca como saída, como chamando mais médicos de engodo e dizendo que a saída é construir uma carreira de Estado, acabei de receber uma tuitada aí de um colega de turma meu que pergunta, mas os juízes, eles vão sem medo pro interior. Por quê? Porque tem uma carreira e tem um salário bom. Aí eu disse pra ele, né, Renato, os juízes, eles têm um plano de carreira que cobrem 150 municípios do país. Nós temos mais de 5 mil municípios no país que precisam de médicos. Não dá para comparar, né? Não tem a menor comparação. E além do mais, gostaria eu que a gente tivesse carreira, que não só os médicos, como todos os profissionais de saúde, tivessem uma boa carreira de Estado. Entretanto, meu amigo, com essa agenda econômica do Paulo Guedes, é uma proposta absolutamente inviável. Então, eu acho que vale a pena a gente procurar bem o que vem pela frente. Tiagão, só uma coisa importante para comentar, que as pessoas que comparam a carreira de Estado do Judiciário, elas desconhecem uma coisa muito importante em saúde, que chama-se vínculo, né? Então, o juiz fica 3 anos em determinada comarca e tudo, ele não vai criar um vínculo com a população assistencial. Longe de dizer que o trabalho dele não é importante, né? Pelo contrário. Mas você criar uma carreira de Estado onde o médico fica 2 anos, cria um vínculo com a população toda, faz a assistência, vira realmente um médico de família e daqui a 2 anos ele sai e entra outro no lugar, e isso é um trabalho, isso é uma comparação, é outra comparação que não dá para ser feita com o judiciário. Vai lá, eu acho, Pedrão, só por amor ao debate, eu acho que do ponto de vista emergencial não seria uma coisa muito ruim não, sabe? Até porque do ponto de vista emergencial é muito difícil a gente manter médicos em áreas muito remotas com um vínculo que passe e extrapole 3 anos. Mas, mesmo assim, é incomparável, ainda mais quando a gente se está tratando de áreas de grandes cidades, que tem médicos do Mais Médicos, por exemplo, que aí sim a gente poderia ter vínculos mais duradouros, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que
tá claro aí que é completamente incomparável com a possibilidade de carreira do judiciário. E a única coisa que eu queria frisar é que não há a menor possibilidade de você ter uma carreira médica de Estado com regime jurídico único, com concurso público, diante de uma gestão Paulo Guedes na economia. Isso daí é uma mentira para inglês ver. Se sair uma carreira, vai ser uma carreirinha que não vai dar, como diria Ciro Gomes, dar bilhão, nem dar bilhão, não vai dar nem 2.000 médicos se sair uma carreira como essa. Valeu, Thiago. Passando logo para Felipe Proenço. Aproveitando o tema da carreira, mas acho que não, isso daria um debate só sobre isso. Mas só para lembrar depois, também, né? Outro debate. Como que vai fazer carreira se congelou o recurso da saúde por 20 anos? E a gente sabe como o presidente eleito votou nisso, né? Ele foi a favor de congelar o recurso. Então, congelar o recurso da saúde e prometer carreira é algo, no mínimo, extremamente contraditório. Mas olha... para fechar também, fazer um balanço do que vai significar esses 8.500 médicos a menos, e não são quaisquer 8.500 médicos, né? São médicos de um país que reduziu a mortalidade infantil para em torno de 4, são médicos que todos já tinham formação na área de medicina de família, são médicos que grande parte já haviam vivenciado a experiência de estar na atenção básica de outro país. Então é uma perda significativa, são 29 milhões de brasileiros desassistidos até o final do ano, e como a gente tem falado, não se acredita que os médicos brasileiros vão suprir essa necessidade, porque o comportamento deles em todos os editais do Mais Médicos foi de procurar exatamente as vagas em cidades mais próximas do litoral. Então não acredito que vai se suprir essa necessidade. Imagino que o próximo edital vai ter uma convocação grande de brasileiros formados no exterior, e aí eu gostaria que as entidades médicas se pronunciassem do que eles acham da formação médica na Bolívia e no Paraguai, que são países em que, basicamente, tendo a possibilidade de pagar a universidade, você consegue ter acesso a essa universidade com os mais diferentes formatos curriculares. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de entender também, como as entidades médicas vão se pronunciar. Imagino que algumas dessas vagas dos cubanos, principalmente essas vagas um pouco mais isoladas, vão ser preenchidas por médicos brasileiros formados na Bolívia e no Paraguai, e mesmo assim não vão chegar a toda a necessidade, como, por exemplo, na saúde indígena. Dos 314 médicos do Programa na Saúde Indígena, 308 são cubanos. Quem vai garantir lá nas áreas mais distantes, em que precisa percorrer grandes distâncias de barco, que vão ter médicos brasileiros nessas localidades? Evidentemente não vai ocorrer. E para finalizar, eu queria destacar que se o governo do Temer houvesse feito a sua lição de casa, o déficit que está acontecendo agora com essa saída dos médicos cubanos, ele não seria tão grande. Por quê? Porque a própria solução para a saída de médicos estrangeiros já havia sido dada pelo Programa Mais Médicos, que era ampliar as vagas de residência na área de medicina de família, ou seja, ter médicos brasileiros atuando na atenção básica, mas sobre um processo de formação com uma preceptoria presente nessas unidades. Então, foi colocada para o Programa Mais Médicos a criação de mais de 12.000 vagas de residência na área de medicina de família e comunidade. Isso começou a ser desenvolvido entre 2013 e 2015, quando houve a maior ampliação na história do país em termos de residência de medicina de família. Mas a partir de 2016, quando as entidades médicas passam a ter um peso maior dentro do Ministério da Educação, para-se essa expansão de vagas de residência de medicina de família. E é por isso que a gente já vinha alertando de que, em virtude dessa ação de boicote às vagas de residência de medicina de família pelo Ministério da Educação, o provimento que, nota-se que era falado desde o início como um provimento emergencial, ele seria cada vez mais um provimento permanente pelo Programa Mais Médicos. E como se parou essa expansão de vagas de residência de medicina de família, agora evidentemente não se tem essa capacidade de formação nessas localidades. Então,
Eu acho que o panorama é bastante calamitoso aí para os próximos meses, dessas populações que historicamente só ouviam um não no posto de saúde. Nesses últimos 5 anos passaram a ser cuidadas no posto de saúde e agora vão voltar a ouvir um não tem médico, não podemos lhe atender, procure outro serviço para ver se seu problema consegue ser resolvido. E acho que é importante, portanto, que a gente se mantenha mobilizado, que a gente observe, inclusive, será que em chegando os médicos brasileiros no edital, dizendo que vão assumir essas vagas, vão assumir efetivamente essas vagas e vão ficar desenvolvendo as atividades 40 horas por semana? Eu acho que isso é algo bem importante a gente estar vendo aí o que as pesquisas vão dizer, o que as universidades vão estar acompanhando, e principalmente se a postura, né, de possíveis soluções para essas questões, como a carreira médica, vão ser efetivadas. Muito bem, Felipe. Antes de finalizar esse nosso primeiro episódio, eu levantei alguns números, né, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, nós temos um pouco de dificuldade de visualizar a conversão na prática, apesar de que fizemos muito isso nesse nosso episódio. Mas como tutor do programa, fiz alguns levantamentos só para as pessoas terem uma ideia, né? Hoje a gente tem a cobertura da tutoria da nossa instituição supervisora aqui no estado, cobre grande parte do sertão pernambucano. Mas em todo o sertão pernambucano, são 132 médicos e médicas cubanos que estão saindo até dezembro, né? Pela sinalização que tem sido feita. Né? E aí, só para a gente ter uma ideia, transformando isso em números, se a gente pega uma média aí de 350 atendimentos mensais de cada um desses profissionais, sabendo que a maioria termina por atender mais pela demanda, pela necessidade, estamos falando de 50 mil consultas médicas realizadas todos os meses. Todos os meses, estamos falando de 50 mil consultas. E aí, quando a gente traz esse debate, é muito importante que fique claro que não estamos. A ideia aqui não é necessariamente fazer enfrentamento, né? A gente está disposto ao debate. Estamos criando esse podcast, vamos manter. A gente tem uma agenda, todos e todas nós temos uma agenda muito complicada, como todo mundo, né? De trabalho, de funções, mas a gente pretende manter uma agenda. Inclusive, queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para minha orientadora, Kátia, a quem eu tenho muito respeito e tô devendo uma parte desse... Olha o jabá, rapaz! Faltou o jabá. Tinha que ter um jabá no final. Não, tô deixando isso claro pelo respeito que tenho, mas já temos combinado aí, vou pagar o que devo com relação ao meu atraso. Ajuda ele, Kátia, por favor, não deixe o rapaz assim. Mas está registrado. Feito essa análise, esse registro importante, né, desse abraço, mas estamos falando que é óbvio que a gente vai trazer... Só uma coisa, viu, senhor Ari? Vai ter que colocar isso na divulgação, viu, que teve jabá e botar o nome da orientadora, viu? Conflitos de interesse. Mas estamos trazendo esse elemento porque o que tantos números e tantos dados são trazidos, porque o que a gente quer é solução. É óbvio que ninguém está livre, nós temos a nossa parcialidade, por assim dizer. Nós 4 somos membros da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, né? Temos nossas orientações e opções políticas que terminam por ficar claras, mas queremos também fazer um debate sincero, né? Qual é a solução que vai ser trazida? Né? Várias questões foram trazidas aqui sobre isso. Né? Imaginemos que uma parte dessas vagas que estão sendo abertas aqui no sertão venham a ser ocupadas. Eu estou torcendo para que grande parte, ou quase tudo, seja ocupado. Mas também dou exemplo das áreas indígenas, dos profissionais. Nós temos 14 profissionais hoje em distritos especiais indígenas com médicos. Desses 14, 13 são cubanos. Né? E aí a gente tem várias tribos, várias etnias, Funiô, Pancararus, né? E aí a questão que eu fico, e aí? Se não houver ocupação dessas vagas nesse edital que o Ministério está puxando, como é que vai ficar? Né? Mas já não vou me estender mais, dado o tempo que estamos gravando já isso aqui. Eu acho que vale a experiência. Certamente não temos condições, nem tempo, nem recurso técnico para fazer grandes edições nesse áudio. Quem sabe num futuro breve a gente vá
vá melhorando isso, mas a gente não queria perder essa oportunidade de trazer esse debate. Vamos estar lançando em breve aí os nossos perfis de rede social do Medicina em Debate, vamos estar divulgando esse áudio, e o que nós pedimos é que nos ajudem nessa divulgação. Compartilhem, passem para os amigos, e repito, estamos abertos ao diálogo. Nós temos priorizado aí, dentro das redes sociais, o Twitter, então vai estar na descrição aí desse áudio, o Twitter de nós quatro. Como já foi falado também, orientamos que todos acompanhem o site do Saúde Popular. Pra gente hoje é um meio onde o Pedro tem coluna, o Thiago tem coluna, o Felipe tem coluna. Então é um meio importante que a gente tem utilizado para divulgar ideias, fazer debates. E mais do que nunca, nesse momento que estamos entrando em nosso país, vai ser importante que a gente esteja debatendo, esteja avançando, para que a gente consiga construir ou lutar por uma saúde cada vez melhor para o povo brasileiro, né? Mas repito, nossos perfis vão estar em divulgação, compartilhem esse episódio. Ainda não temos uma agenda fixa de gravação, mas nos próximos dias vamos estar fazendo essa divulgação. Tá bom, pessoal? Beleza. Um grande abraço, Pedro, obrigado, Pedro. Abraço aí. Obrigado, Valeu. Thiago, obrigado, Felipe, e até logo. Até logo, um abraço Valeu. caloroso do sertão de Petrolina.